Se você foi um usuário da plataforma do Facebook ou do WhatsApp entre os anos de 2018 e 2019, talvez você possa receber uma indenização que pode chegar a R$ 10.000 por força de uma decisão da Justiça Brasileira, diretamente da 29ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. A Justiça Brasileira condenou a Meta, dona de Facebook e WhatsApp, por 2 vazamentos de dados que aconteceram entre os anos de 2018 e 2019. E aí, com isso, foram propostas 2 ações civis públicas, onde a empresa sofreu essa condenação agora recente, no último dia 24 de julho de 2023. E essa notícia saiu em diversos portais e muita gente já está se perguntando como fazer para receber esses valores referentes à condenação da Meta. Bom, pessoal, inclusive, né, essa ação ela foi proposta, vou até ler aqui, né, como advogado eu tenho acesso aos processos, trata de um processo público, então consegui consultar e eu folheei ele, na verdade não folheei porque o processo é digital, mas visualizei para poder entender um pouco mais sobre o que aconteceu, para poder passar para vocês a real situação desse procedimento. Bom, pessoal, trata de uma defesa coletiva, né, que foi proposta pelo Instituto de Defesa Coletiva contra o Facebook por conta desses 2 vazamentos, né, tanto na rede social como no WhatsApp. E nos autos do processo ficou caracterizado que sim, houve vazamento de dados. É por isso que eu também cito sempre nas minhas redes sociais a importância de uma empresa em atentar pelas normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Como um advogado pós-graduado em LGPD, eu sempre destaco isso nos conteúdos que eu publico e é muito importante porque uma empresa que obedece às normas, às regras ali de compliance, certamente ela evita prejuízos como é esse caso aqui, tá, gente? E aí, ao longo do processo, ficou comprovado que, de fato, houve o vazamento e de que o Facebook deveria indenizar, né, os usuários, inclusive reverter um certo valor aqui para um fundo. E eu vou ler exatamente o que o juiz decidiu, exatamente da forma como ele determinou, pessoal. Na segunda sentença, o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a título de dano coletivo a pagar o valor de R$ 10 milhões que deve ser atualizado com base na tabela da Corregedoria de Justiça do Poder Judiciário de Minas Gerais, a partir da data da sentença acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ficando consignado que a referida quantia será revertida ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. E aí o juiz ele dá continuidade para condenar o réu também a título de danos individuais relativos aos usuários diretamente atingidos pelos vazamentos de dados em virtude de hackers a pagar o valor de R$ 5.000, que deve ser atualizado com base na tabela da Corregedoria de Justiça lá de Minas Gerais, a partir da sentença acrescida de juros de mora de 1% desde a data da citação. E aí o juiz ele destaca que o cumprimento individual da sentença em relação aos danos morais deverá ocorrer na residência de cada consumidor afetado, no qual deverá demonstrar que se adequava à condição de usuário do serviço Facebook na época dos fatos com vazamento de seus dados. E aí alguns outros pedidos foram julgados improcedentes. E aí esse magistrado, na decisão dele, ele abriu essa possibilidade para cada pessoa que comprovar que utilizava o Facebook no ano de 2019, ingressar com uma ação de execução do título executivo judicial, ou seja, a decisão, a sentença do juiz. Então você poderá, inclusive, embora a decisão tenha sido lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, poderá ingressar no fórum da sua residência, do seu domicílio, com a execução dessa decisão. E aí muita gente já está se questionando, muita gente já está me procurando, inclusive, mas a nossa recomendação, de fato, né, existe esse precedente. Segundo eu visualizei no processo, o Facebook ele não conseguiu individualizar quais dados deveriam
quais dados de cada usuário de fato foi vazado, ele não conseguiu identificar os usuários que tiveram seus dados vazados, e com isso a sentença ela realmente é abrangente nesse sentido. Ou seja, se você comprovar que utilizava o serviço na época, você deverá fazer jus ao direito dessa indenização. E reparem que aqui eu li duas decisões, tá, gente? Uma decisão que condenou em 10 milhões e a outra que condenou em 5 mil reais para cada pessoa que comprovasse ser usuário da plataforma naquele ano. E aí, no começo do vídeo, eu falo que a pessoa pode receber até 10 mil reais. Isso porque trata de duas ações civis públicas que elas preveram, né, o mesmo valor de indenização, ou seja, 5 mil de uma, 5 mil de outra, você poderia receber até 10 mil reais. Mas antes de você já fazer aquele crédito no cartão contando com esse dinheiro, temos que lembrar que essa é uma decisão recente do último dia 24 de julho, que ainda cabe recurso. Segundo a assessoria de imprensa da Meta, eles sequer ainda foram notificados dessa decisão, ou seja, ainda existe a possibilidade de ingressar com recurso que vai suspender essa decisão momentaneamente de primeiro grau, e aí a gente tem todo o trâmite de recurso indo para o Tribunal de Justiça, podendo chegar no STJ. Então ainda existe um caminho muito longo até que essa decisão possa realmente ser executada, dando privilégio, inclusive, para quando essa decisão tiver transitada em julgado. Quando uma decisão, uma sentença transita em julgado, significa que não cabe mais recurso, você tendo ali o caminho verde para poder ingressar com a execução, se essa decisão não sofrer qualquer tipo de modificação. Ou seja, da forma que ela está hoje, de fato, existe a possibilidade de cada um que comprovar ter sido usuário da plataforma naquele ano ingressar com a ação de execução para que seja ali, para receber os valores que a gente mencionou aqui nessa sentença, que ainda é de primeiro grau, tá, gente? Então, é um processo que vale acompanhar, então já se inscreve no canal, liga o sininho e me responde uma coisa, você era usuário do Facebook lá em 2019? Provavelmente era, não era? Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!